Meus amigos, talento a gente tem de sobra e o Diniz usou boa parte disso para fazer a melhor convocação dele até agora. O recorte é pequeno, né? É a terceira convocação que faz o Diniz, mas disparadamente foi a mais legal. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos de seleção brasileira convocada pelo então e atual campeão da Libertadores, Fernando Diniz. Ganhou pelo Fluminense no sábado e na segunda-feira já apresentou lista para os jogos bem embaçados nas eliminatórias contra Colômbia e Argentina. Colômbia fora, Argentina no Maracanã. E aí, no momento em que o Brasil deixa muitas dúvidas, né? A última data FIFA foi bem ruim para a seleção brasileira, as atuações foram empobrecidas, os resultados foram ruins, porque o Brasil empatou e perdeu. Ainda viu o Neymar se machucar, várias críticas em cima do chamado do Diniz e da forma como a equipe atuou. E agora, em terceiro lugar nas eliminatórias, o Brasil pega dois dos piores adversários. Porém, isso pode ser visto de duas maneiras, né? Ou o Brasil, de fato, vai aumentar o volume de críticas, porque os resultados podem não vir, porque o nível das atuações também pode não crescer, ou você pode ter uma virada de chave muito grande, com ótimos resultados e um ótimo desempenho. E aí só o tempo vai dizer. Para tentar esses resultados e o desempenho, o Diniz fez uma lista com muitas novidades. E aí a gente precisa olhar algumas, tentar fazer um desenho macro, né, da convocação, observar quem ficou de fora, por qual razão, e projetar perspectivas nessa nova lista que, repito, foi a melhor até aqui do Fernando Diniz. A lista tem o Alisson, o Ederson e o Lucas Perry, repetindo, né, os goleiros. Acho que está muito evidente que o momento não é do Everton, que está rolando essa renovação no terceiro nome, e que o Lucas Perry está bem cotado. O Bento também tem sido monitorado, mas o Perry levou vantagem agora. Só 3 laterais de 24 convocados: Emerson Royal, Carlos Augusto e Renan Lodge. Aqui tem um ponto do Emerson Royal, no meu entendimento, não conectar muito com o estilo do Diniz. O Diniz tinha até alguma resistência, né, ao Royal, inclusive só o convocou depois por brechas, mas o mantém na convocação. O Ian Couto fora me soa estranho, porque o Ian Couto ele é bom passador, tem um estilo que o Diniz gosta e foi bem até. Foi bem. A gente fez vídeo aqui no canal sobre essa avaliação de quem tinha escapado na última data FIFA. Acho que ficou muito evidente que o Ian Couto estava no bolo. Mas ele acabou ficando de fora e só foram convocados 3 laterais. Zagueiros. Aí a gente tem Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. O desenho da zaga vai ficando bastante claro, né? Com Nino, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Esses três muito constantes, e o Breno, acho que se mantiver as condições, tem tudo para ser esse quarto elemento, pelo menos nesse médio prazo com o Fernando Diniz. Lembrando, o Diniz tem contrato com a CBF até o meio do ano que vem. A gente não sabe como é que o que vai rolar depois, né? Se ele vai passar o bastão, se vem o Ancelotti, se não vem. Então, assim, no recorte de Diniz, parece muito claro, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino bem à frente dos outros, e o Bremer aí, neste momento, dono da quarta vaga na zaga. Os meio-campistas, lembrando, o Danilo, lateral, tá fora, tá lesionado. O Casimiro tá fora, tá lesionado. Neymar tá fora, tá lesionado. O Gabriel Jesus foi convocado com uma dúvida, tem um asterisco, ele tem uma lesão, mas com perspectiva de recuperação rápida. E Lucas Paquetá segue de fora por conta das investigações lá na Inglaterra, com envolvimento em apostas. O caso não avançou, mas também não recuou. E aí, para manter uma coerência, dito pelo próprio Diniz, ele preferiu segurar o Paquetá fora da convocação. Pela bola, ele teria convocado o Lucas Paquetá. Porém, não é só isso que determina. Seguindo na convocação, meias, André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, que já vem pedindo passagem há muito tempo jogando na Premier League, Joelinton está de volta, Rodrigo, convocado como meia, e é importante deixar
essa nomenclatura, ele sendo convocado como um meia e não como um atacante. Isso provavelmente vai interferir na função que veremos o Rodrigo exercer na seleção brasileira, e o Rafael Veiga mantido na seleção. E 8 atacantes. Endrick, a grande novidade, nós vamos esmiuçar daqui a pouco. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli voltando, estava lesionado na última convocação. Acabou que ele voltou a jogar antes da hora, né? O Diniz, inclusive, citou isso na coletiva, não quer que se repita esse ruído de comunicação. Você não convocar um cara que está lesionado, depois esse cara volta a jogar antes do prazo, fica uma parada ali, então a seleção tem tentado manter um contato mais próximo com os clubes. Paulinho do Galo, ótima novidade também. PP do Porto, que foi lembrado na coletiva, já jogou como lateral na equipe de Portugal, inclusive eu fiz jogos na Champions do PP jogando como lateral, porém o Diniz deixou claro, ele não está sendo convocado como lateral. Uma circunstância, uma eventualidade, pode acontecer de você ter um desenho ali com o PP de lateral? Até pode, mas eu não senti isso na resposta do Fernando Diniz. Ele convocou 3 laterais, porque de fato entendeu que naquele desenho eram os 3 que vinham desempenhando para estarem ali e que a seleção pode ser formada de outra maneira em momentos de jogo, dependendo do adversário, em que talvez você nem precise entrar com 2 laterais na escalação. João Pedro, esse o Diniz conhece de longa data, né? Desde os tempos de Fluminense, viu o garoto, viu crescer, e é um moleque que amadurece cada vez mais jogando na Premier League. Rafinha está de volta, e o Vinícius Júnior. É uma boa convocação, são 14 nomes que nem estiveram na última Copa do Mundo, são 6 nomes que atuam no futebol brasileiro, são 9 nomes que atuam na Premier League, tem muito moleque novo aí, e você tem, acho que com o Endrick, o grande gás de motivação, de empolgação, de curiosidade nessa lista. E, obviamente, toda lista tem ausência, toda lista tem gente que fica fora, toda lista você vai sentir falta de algum nome. Isso é claro e evidente, ainda mais num país que tem tanto talento como o Brasil. Porém, é uma lista muito boa. A lista do Fernando Diniz é a melhor até agora. Acho que faz as retiradas que deveria fazer e insere nomes novos que geram, de novo, essa curiosidade, essa vontade de assistir a seleção brasileira. Neste momento, eu acho muito importante que o Diniz, e é óbvio que o objetivo final é o resultado, mas eu acho muito importante que o Diniz mantenha o interesse das pessoas na seleção brasileira. E isso vale quando ele insere alguns nomes novos que geram esse impacto e essa curiosidade, e eu acho que o Diniz lá atrás, ele por si só já era esse elemento de curiosidade, que talvez da primeira convocação para a segunda, olhando primeira e segunda rodadas, para a terceira e quarta, nas eliminatórias, talvez tenha caído um pouco esse, não é encanto, mas essa curiosidade que as pessoas tinham com a seleção, e eu acho que ele volta a fazer a roda girar com essa convocação em que incluiu o Endrick, em que incluiu outros garotos novos e muita gente que estava na fila de fato para jogar. Tem quem ficou fora e que poderia estar? É óbvio que tem. Acho que o nome dessa vez mais falado foi o do Marcos Leonardo, que em termos de número, de constância, ele vem apresentando mais do que alguns até. Eu acho justo a discussão. Acho que o Marcos Leonardo tem uma constância maior que a do PP? Talvez. Tem uma constância maior que a do próprio Endrick? Talvez. Só que na bola dividida, e a Aline Nastari na TNT trouxe a informação de que o nome do Marcos Leonardo foi colocado, na bola dividida, ele perdeu pelo perfil, pela forma, pelo encaixe. Porque aí vem, e eu uso a resposta do Diniz, quando ele falou da convocação do Paulinho, justificando a convocação do Paulinho, que surgiu lá atrás, junto com o Vinícius Júnior, muita gente falava do Paulinho. Paulinho, quando surgiu o moleque no Vasco, parecia até já mais pronto do que o Vinícius Júnior. É óbvio que depois o tempo mostrou que a distância era muito grande e que talvez a escolha do Paulinho do Bayer Leverkusen naquele momento não tenha sido a melhor, mas agora é mole falar. Hoje, se o Paulinho tivesse no Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, fosse outra coisa. Mas o momento era aquele, a escolha foi aquela e não dá para condenar. Assim, eu não sei o que eu faria naquele momento. O fato é que Vinícius Júnior e Paulinho, eles foram para cantos completamente diferentes e as carreiras pegaram dimensões totalmente diferentes. Foi preciso o Paulinho voltar para o Brasil,
se reconectar com ele e com o seu ótimo futebol que ele sempre apresentou, para voltar para a seleção e ter esse reencontro com o Vinícius Júnior, que é muito legal, porque eles lá atrás pareciam liderar uma geração. O Vinícius desgarrou e o Paulinho agora voltou a ser protagonista no Galo e merecidamente é convocado. O Diniz justificou a convocação do Paulinho e disse que o estilo de jogo do Paulinho tem muito a ver com o que ele pensa de futebol. E aí o que eu penso de futebol, e eu estou falando como se fosse o Diniz, para mim parece muito importante na hora de qualquer desempate entre jogadores que concorrem por posição. Porque, lembrando, é a seleção brasileira. Mas, nesse momento, é a seleção brasileira do Fernando Diniz. E vai valer as convicções dele de futebol. Vale o que ele pensa de futebol. E o que o cara pensa de futebol, tem jogadores que se encaixam mais ou menos. Eu não estou dizendo que o Marcos Leonardo não se encaixa. Eu estou dizendo que, pela informação que a Aline trouxe no Prorrogação, na TNT, o nome do Marcos Leonardo estava lá. Ele tem bola para estar lá? É óbvio. Ele tem números para estar lá? Óbvio. Ele tem constância para estar lá? Muita coisa. Porém, outros também têm. E a lista não é infinita. E aí chega na hora do desempate, de você ter que escolher, vai pesar. Por exemplo, o João Pedro ter jogado com o Diniz lá atrás. O João Pedro, basicamente, o Diniz viu nascer para o futebol, lapidou, depois viu a evolução e está num nível de enfrentamento completamente diferente jogando na Premier League. Talvez a disputa final tenha sido João Pedro e Marcos Leonardo. E aí não dá para condenar ele ter escolhido o João Pedro. Acho que para o que o Diniz joga, ou gosta de jogar, talvez o João Pedro esteja um tantinho à frente. Pouca coisa. Acho que o Endrick tem mais perspectiva, é mais jogador do que todos esses e vive um momento muito mágico. E tem encaixe bom com o jeito que o Diniz joga. E o Marcos Leonardo talvez seja só uma questão de agora. Esse ajuste pode ser feito na próxima convocação. Então não acho que seja um absurdo. Até porque o Marcos Leonardo não ficou fora para ninguém muito questionável. Se fosse ficar fora para o Matheus Cunha, para o Richarlison, como já aconteceu, eu acho que geraria mais uma sensação de injustiça. Ficar fora para o João Pedro, ou até mais para o Endrick, eu acho que dá para entender. E, de fato, a convocação do Endrick é o grande elemento novo aqui. Não há muito como questionar a empolgação que o Endrick gera no futebol brasileiro, a maturidade com que ele já joga nesse Palmeiras e o que ele vem jogando, a forma como ele vem jogando, porque ele não melhora o Palmeiras de agora. Não é do jogo do Botafogo para cá. Ele já tinha feito isso contra o Boca lá atrás e em outras situações. Eu acho que expõe que o Abel entendeu, e também já fiz vídeo aqui no canal, que o Endrick precisava talvez demonstrar mais ligação com o projeto de médio prazo ali do Palmeiras. Ele queria ver o Endrick mais envolvido com o Palmeiras, e isso não tem nada a ver com mais ou menos vontade, tinha a ver com o contexto que o Abel entendia ali, e que eu acho que o Endrick deu a resposta, tá? No vídeo que eu gravei aqui sobre isso, os motivos porque o Endrick tem jogado tão pouco, eu já tinha exposto algumas razões e percepções do Abel, que aparentemente mudaram, né? E o campo gritou também. O Endrick foi berrando dentro do campo de que o lugar era dele, de que ele tinha que ser o titular. E ele virou o titular. O talento do Endrick é inegável. Ninguém sobe ou ninguém vira profissional aos 16 anos, é normal. Ninguém tem os números que o Endrick tem na base, é normal. E ninguém tem a forma como ele joga no profissional tão novo, e é normal. O Endrick é fora da curva, ele é um fenômeno que pode não se consolidar um fenômeno, mas que é algo para se observar, e a convocação do Diniz é um prêmio a isso, dito pelo próprio, e olhando para perspectivas. E isso não, nas palavras do Diniz, não pode virar uma pressão para cima do Endrick. Ele tem que entender isso como uma premiação. E eu acho que já ficou muito claro que o Endrick sente muito pouco essas pressões, né? Então estou muito curioso para ver como é que vai ser a estreia do Endrick na seleção brasileira. Do jeito que é iluminado, eu não duvido nada que a estreia seja muito boa para ele e para a seleção brasileira. Os outros nomes, né? Douglas Luiz, esse já vem pedindo passagem há muito tempo e claramente a ausência do Casemiro abriu espaço para um cara que, por mérito, está lá. Quem vai ser o titular? Pela lógica, seria o André. Não sei o quanto o Douglas Luiz pode furar fila. O Paulinho é muito legal
ver o Paulinho na seleção brasileira, e aí eu queria entender como o Diniz vai usá-lo, porque o melhor Paulinho, ou essa versão do Galo, é uma versão de segundo atacante, que a seleção brasileira não usa conceitualmente, né? Vamos ver como é que funcionará isso com o Diniz, né? Se o Paulinho vai jogar aberto, acho que não faz sentido, mais distante do gol, porque quando o Filipão o distanciou do gol, os números do Paulinho caíram muito. Não é a melhor versão do Paulinho, pelo menos essa que foi para a seleção, é uma versão mais próxima do Hulk ali, como um segundo atacante. Então, como é que seria, né? Seria num 4-2-4, com 2 atacantes por dentro, Jesus e Paulinho, Endrick e Paulinho. Isso eu estou falando em desenhos, em várias formas dentro do mesmo jogo, não necessariamente pensando em time titular. Né? A volta do Rafinha, acho justa, a volta do Martinelli é justíssima. O PP vem jogando bem com uma certa constância há um tempo no Porto e é um jogador multifuncional, né? Um cara de muita adaptabilidade. Isso foi falado pelo Diniz, e é muito importante você ter pontas que se adaptam a situações diferentes. Isso é fundamental para treinadores terem essa adaptabilidade como algo fácil de você manejar ali. Então, acho que o PP está muito ali por isso. O João Pedro, assim, tem muita qualidade, e por mais que não seja titular no Brighton toda hora, tem crescido de produção, está amadurecendo decisão, a movimentação do João Pedro é muito inteligente, tem uma facilidade de jogar, flutuar fora da área. Então, você vai construindo a identidade da seleção pela cabeça do Diniz e olhando para a lista, né? O Richarlison ficar fora, acho que foi uma construção justa. Ele primeiro foi titular, foi mantido na convocação, foi mantido titular, depois perdeu o posto de titular, e esse desenho foi diluindo, e acho que ele não se sente injustiçado. A mesma coisa acontece com o Matheus Cunha. Eu estranhei as ausências do Ian Couto e do Gerson, mas entendi também que assim, olhando para o que está, né, o Gerson talvez tenha pego um lugar que foi do Joelito lá atrás, e o Joelito recuperou esse espaço agora, e assim, nível de enfrentamento é incomparável. São jogadores de características distintas, né? O Joelito imprime mais força no jogo, tem pisado bem na área, assim, o Gerson passou a jogar até mais, né, depois da convocação, que naquele momento não parecia fazer muito sentido. Achei até que ele ia ser mantido, não aconteceu. O Gerson também foi motivo de críticas, né, na última data FIFA. E a ausência do Ian Couto é um pouco estranha. Essa, para mim, é a mais inexplicável, porque o Marcos Leonardo ele não chegou a ser chamado. O Ian Couto ele foi chamado, jogou e não jogou mal. E acabou ficando fora. Mas, no geral, é uma ótima lista. Resta ver agora se essa ótima lista vai gerar um bom time e se esse eventual bom time vai conseguir um bom resultado.